Doutor Alexandre, bem-vindo, bom dia, querido. Cara, a gente conversava ali antes, o Alexandre, a respeito de várias questões, mas teve uma que eu vou te dizer, me chamou muita atenção, brother, que é a tranquilidade de vocês lá no escritório, ah, conseguir dividir a questão Uhum, ali de trazer as virtudes, né, que tu tem no teu coração, trazer as virtudes do teu sócio que ele tem no coração dele e dividir isso na atuação do dia a dia de vocês. Como que, lá no início vocês identificaram a situação do teu perfil, o perfil dele, para cada um estar na sua área ali e conseguir, cara, alcançar, extrair o máximo, né, daquela coisa que já é natural, né, de uhum. vocês. E como é que é o teu dia a dia ali, se tu puder, passar aí um feedback aqui para a gente aprender um pouco contigo, Alexandre? Bom, doutor, primeiro agradeço o convite, né? Opa! Fico contente pela, por ser chamado, por tudo. Sim. Sobre essa situação, eu vi que não foi algo planejado. Foi uma coisa que foi acontecendo organicamente. Uhum. Tipo, inicialmente a gente começou o escritório com uma ideia, até por coincidência, não sei se cabe eu falar nesse momento, ou depois a gente trata mais depois, né? Mas eu trabalhei 2 anos no escritório empresarial em Brusque, Qual escritório? o Andrade Júnior. Era eu Perfeito. e um advogado só. Aham, A gente trabalhava perfeito. nós dois na atuação frente às empresas já, Uhum. então já era a área que eu queria trabalhar desde o início. E estava pensando em botar alguma coisa para mim e querendo sair porque ir todo dia para Brusque já ficava pesado. Então digo, vou pensar em alguma coisa. Por coincidência, um dia eu estava tomando um café numa padaria lá e meu sócio mandou mensagem. Cara, como é que eu vou. Ele trabalhava na prefeitura, ele era efetivo Uhum. na prefeitura e disse: eu vou pedir a OAB, tens alguma ideia de algum lugar para eu começar a trabalhar, alguma coisa assim? Eu disse: olha, vamos conversar, né? Ei, deixa eu dizer uma coisa. Ô, Thay, sabe quem eu tô achando ele parecido? O Johnny Wick e o Jack Sparrow. Cara, estileira pra Puta caralho, mano. merda, Pô, tá ligado o Johnny que Wick, né? mistura, né? Faz a cabeleira ganhando a barbinha aqui, ó. Ó, o cara de cinema Hollywood em São João Batista. Que mistura. Cara, mas massa, estileira pra caramba, meu. Ô, não, porque assim, é aquela parada, o que se espera de um advogado? Aquela barbinha toda certinha, né, Sim, cara? O cabelo arrepiadinho pra trás daí aparece um cabeludo, eu não tenho nem uh, barba nem cabelo branco, então. e daí o Moraes aqui todo tatuado, né, cara? Uma vez o cara me encontrou no mercado e disse assim: "Tu é o Moraes?" É, Regata e bermuda, tatuagem no corpo inteiro. eu Mas também desculpa. tenho, também tenho tatuagem e às vezes eu vou Não. com uma roupa curta, o pessoal fica reparando Sim, também. sim, mas essa nova geração é massa. E É, daí a gente, ah, vai vendo o que realmente importa, que é o nosso coração, cara. uhum, Claro, a aparência importa, a roupa importa, mas assim, não é algo que, assim, tire a situação da nossa nobreza. O óculos massa, cabelo cuidado, barba cuidada, tem um diferencial se comparando com os outros, mas a gente tá na régua, né? sim. Mas desculpa, pô, te interrompi aí, mas continua lá a história, desculpa. Não, essa questão não é determinante, né? Aham, Aí, sobre isso, a gente combinou de fazer vamos lá em casa tomar uma cerveja e conversar, né? aham, Aí, a minha esposa ainda deixou se vou sair, deixo vocês conversando. bacana. Aí deixou um franguinho pra gente assar lá e botei pra assar um franguinho, torrei o frango, ele ficava comendo frango torrado. Tomando uma cerveja, disse, tô com uma ideia de botar um escritório, uma coisa assim. Ele já estagiava comigo no fórum também. Aham, E digo, vamos pensar numa parceria, alguma coisa assim. E foi onde a gente começou a ter a nossa ideia e planejar o escritório. Isso foi no final do ano, início do ano, alguma coisa assim, uhum, de 2020. Aí seguimos. Inicialmente ele seguiu trabalhando na prefeitura por algum tempo, fazia horas complementares no escritório. No ano seguinte foi fazendo meio período. Quando nós fomos abrir, estava montando a plotagem do escritório, deu lockdown. Aí já bateu o desespero também, né? Bah, cara, ali foi pra todo mundo, né, meu? É, aí bateu o desespero, o que que nós vamos fazer agora? Eu já tinha pedido demissão, já tinha
já estava investindo no escritório, com sala alocada, com tudo, e fazendo a plotagem, e agora, o que que a gente faz? Adiamos um mês para inaugurar e depois fomos trabalhando internamente. E aí fomos direcionando nesse sentido. Como eu ficava mais tempo no escritório, inicialmente ele estava na prefeitura, ele ficava mais na questão processual, fazendo trabalhos à noite, e depois à tarde também, que ele reduziu os horários na prefeitura no segundo ano. E eu fiquei mais à frente com os clientes. Então foi caminhando nesse sentido e é onde chegou até hoje. Hoje ele faz a gestão dos processos, faz o acompanhamento lá dentro, faz toda a questão processual e eu fico mais no contato com o cliente, basicamente o dia todo respondendo no WhatsApp, para ser bem sincero. Cara, mas assim, essa questão envolvendo o WhatsApp, mano, eu tô. Nós trabalhamos numa sistemática em que praticamente 90% dos clientes são São Paulo, Rio de Janeiro e Norte do Brasil. Uhum. E daí teve alguns setores que já consegui descentralizar, ou seja, eu não atendo mais, como por exemplo o cliente de Loas, hoje já vai todos eles direto para Cariele. Uhum. Os clientes de Cível já vão direto tudo para o Max, eles fazem, né, o contexto do pré-atendimento, né, e ver se são clientes potenciais ou não. E eu ainda pego alguns clientes do direito previdenciário relacionado ao auxílio acidente, daí depois eu direciono para 3 pessoas que fazem auxílio acidente aqui no escritório. Uhum. Mas qual o meu objetivo? E antes a gente conversava nos bastidores, né, sobre as 3 grandes fases do escritório, né, e vale a pena a gente aí voltar no ponto ali, porque, cara, isso é muito legal. O primeiro momento, o primeiro grande momento, né, do escritório, aí tu vai lembrar, né, doutor Alexandre, é aquela que eu e tu passamos, em que a gente trabalha, cara, para pagar as contas, né? Uhum. Até sobrar uma grana para contratar alguém. Sim. Pô, ei, quando passa essa fase e nos encoraja de pagar alguém, ei, é um sonho, né? E o medo? Meu, ei, mas assim, tu venceu o medo, ir lá e contratar É. alguém, ei, tem que tirar o chapéu pro advogado que se encoraja a fazer isso. Sim. Beleza, então passamos a fase cara, a fase mais difícil, cara. Depois vem a fase do delegar, que é, eu penso, aquela que eu e tu estamos agora vivendo. Eu acho que eu e tu estamos vivendo essa fase. Até porque a nossa idade não é muito diferente, tempo de Uhum. carreira também não, né? Que é a fase do momento em que a gente tem que ter um pouco mais de coragem do que na outra vez. Porque na outra vez, a gente só tem que ter dinheiro para contratar alguém. Nessa fase, quando tu delega, tu tem que ter coragem de dar para alguém fazer o que tu faz. Exato. E daí deixar a tua vaidade de lado, doutor Alexandre, e não mudar tudo o que alguém fez, é difícil. Uhum. Mas assim, cara, eu ainda tô aqui. Ainda tô, né, nesse momento aqui de delegar ainda. Não Uhum. consegui delegar tudo ainda. Algumas coisas ainda tem comigo, mas o meu objetivo é delegar tudo. E daí depois o terceiro momento. Cara, esse terceiro momento da advocacia, doutor Alexandre, eu acho que é. Quem não pensa assim, velho, eu ouso dizer que, cara, com a advocacia, dificilmente essa pessoa vai se tornar um grande empresário. Ele vai ser um grande advogado, mas não vai ser um grande empresário, que é diferente. Uhum. Que é o seguinte: a pessoa contratar o escritório, não contratar o advogado. Tipo, lembrar, eu vou lá no escritório Casas e Mor. Eu não Uhum. vou lá ser atendido pelo doutor Alexandre. O cliente pensar, cara, eu vou lá na Casa de Mor. Fala pra mim, eu vou lá na Casa de Mor. Pô, vai ser atendido por aqui? Não, eu não, eu vou lá no escritório. Mas como assim? Qual advogado? Não, é o escritório. Pô, escritório, animal. Exato. Tipo, o lembrado é o escritório, não é mais o advogado. Então, quando a gente sai um pouco de cena e entra em cena realmente a instituição, esse é o terceiro momento em que, cara, daí é uma instituição, né? É uma Uhum. empresa como qualquer outra em que às vezes a pessoa nem sabe quem é o dono. E independente da gente estar lá ou não, ela O vai. negócio tá trabalhando, né? Claro, a advocacias de boutique, onde só o advogado atende, etc. Cara, é bacana, é massa. Tem que ter uma organização empresarial? Tem. Mas a virada de chave, a grande virada, o terceiro momento, acho que é esse. Onde sai do Dr. Alexandre,
sai o Moraes e entra a advocacia. Quem sabe ali consigamos tirar férias, né? Porque tá difícil. Cara, ei, mas assim, sábados de manhã, 9 horas, nós aqui, É. Deus tá vendo, tá, mano? Deus tá vendo, a gente vai colher frutos, tenho certeza absoluta. Ah, e antes que eu esqueça, obrigado por ter aceitado o convite, tá, doutor Alexandre? Vou te dizer que já lançamos aí o convite para muitas e muitas pessoas, né? E a gente percebe, às vezes, que é um pouco de medo, um pouco de insegurança. Sim. Claro, a agenda também, às vezes, acaba. Até acabei trocando. Antes a gente gravava na segunda de manhã, só que, cara, tava me atrapalhando na minha agenda e atrapalhando o advogado também na agenda dele. Então, para flexibilizar, puxamos aí para a situação do sábado, né, para não atrapalhar ali a situação no nosso dia a dia, que a gente tem que estar ali no fight, né, tem que estar ali no Uhum. rush, para que a gente consiga, só que daí tu tira um tempo da vida com a família Sim. para estar aqui. Então sempre tem que ter uma certa renúncia, né? Mas que dá frutos depois, tá? Não, para todos os lados, né? E realmente até superar um pouquinho a timidez nesse. Aham, No meu caso especificamente sim, é esse, né? Eu não tenho esse trato, não tenho, como a gente estava sim, falando, eu não aham, tenho essa facilidade sim. de conversas, Sim. então para mim é uma superação, tá vendo? É um desafio. Cara, eu vou te contar uma história agora, cara. Porra, animal, tá? O... Na faculdade eu pensei em desistir, tá? É, Pensei em desistir porque eu não conseguia falar, cara. nossa, Não conseguia falar, cara. Dava um vermelho, um tremor. Achava que ia desmaiar, branco, preto, azul. E daí eu procurei a ajuda de alguns professores. Eu tive um professor que sugeriu que eu parasse. Cara, se tu não consegue, a advocacia não é para todos e nem todos são para advocacia. meu Faca na caveira, Deus. tá? E daí o que que ocorre? Dobrei meus joelhos, fui orar, conversar com Deus e vi, na verdade, que eu precisava encontrar pessoas com mais vida que pudessem me aconselhar, né? E para mim entender o que estava acontecendo comigo. Uhum, Aí daí na época procurei ajuda, conversei com algumas pessoas, né? Fiz até consulta com a situação de um psicólogo na época, superei. E daí depois, como comecei só a atender e me distanciei da necessidade de... Porque o advogado não tem uma necessidade imprescindível de estar falando em público, né? não. É normalmente em privado, né? Uhum, Mas daí depois de um... Daí me formei, depois de uns 2 anos, comecei a sentir necessidade de aparecer nas redes sociais, porque não estava crescendo o orgânico, cara. Eu queria crescer, queria contratar gente. uhum. O sonho, e ele vai se realizar, estou trabalhando dia a dia para isso, para acontecer aquilo que eu dizia, ser uma empresa. Sim. E vem o escritório, não verem o Moraes, né? Ser atendido por alguém no escritório, não por mim. E quando fui para a internet, doutor Alexandre, cara, eu lembro que eu comecei umas 2 lives e saí. E depois eu voltei e disse, cara, caiu o sinal. Juro por essa luz, mano. Por essa luz que nos ilumina, cara. Por Deus, cara. Eu comecei, fechei, depois disse que caiu o sinal. Com medo, o Com- nervosismo, tudo. Sim, velho. Ah, E da... imagino. Não, e daí ali eu vi que eu precisava de ajuda, né? Daí procurei uma doutora ali em Brusque, Uhum, fiz uns 4, 5 atendimentos e ela encontrou uma parada, cara, constelação familiar foi o nome da parada que eu fiz lá. uhum. Diz ela que era a ausência de perdão de algumas pessoas lá do passado que me impediam de dar um passo e enfrentar o medo. E daí a gente fez lá um trabalho no sentido de eu perdoar aquela situação que aconteceu, perdoar aquelas pessoas. E, mano, virou um jogo, velho. E daí esses dias, daí aqui que eu quero chegar, né? Esses dias, Uhum. fui malhar e um cara chegou na minha e disse assim, cara, eu vou te contratar pra ser meu mentor, cara, tu faz esse trabalho? Eu falei, cara, dá pra gente trocar uma ideia, mano? E daí depois eu fui malhar e fiquei pensando, caralho, mano, olha só, velho. Porra, meu Deus do céu. É assim, Uhum.
Cara, a gente sempre tá inspirando outras pessoas. É só não parar. Porque às vezes a gente não vê, mas as pessoas estão se inspirando na gente. E eu mesmo de ti sou um admirador. Né? Sperma! John Wick! Mas desculpa, acabei te interrompendo aí numa história aí que mais me envolveu do que te envolveu, né, doutor? Agora eu perdi o fio já. Mas aí, uma situação bacana ali, o doutor Quito falou, e que essa é uma das coisas mais importantes, principalmente pra galera que tá começando, né? O doutor Alexandre, que é o seguinte. Cara, como tu me explicava lá na recepção antes, cara, como buscar os clientes, como vencer o medo de, cara, lá, bater na porta. Como que tu faz isso, cara? Porque assim, o cliente ele vem aqui dentro. Uhum. E previdenciário e trabalhista é mais fácil fechar contrato. Sim. Mas eu fico imaginando, cara, e conta pra nós, cara, qual que é o teu segredo de chegar lá, bater palma, apertar na campainha e pá! Não tem um segredo especificamente, né? Aham. Eu entendo que as nossas atuações no escritório são bem diferentes. Uhum. A doutora é mais pulverizada em diversas pessoas, a nossa é mais um nichado com poucos clientes. Nós não temos tantos clientes assim. E não trabalhamos com essas demandas pulverizadas, com questão INSS a gente não atua, trabalhista de empregado a gente também não faz. Peraí. Parceria fechada no direito previdenciário com mora. Eu assim. Engraçado que nem vem pra gente. Ah, é verdade. Porque Não, nicha, né? exato. Não, nós praticamente não somos procurados por isso. Aham. Então, na época que eu trabalhava no escritório em Brusque, o dono do escritório ele tinha uma ideia. Eu também recebia por comissionamento lá na Uhum. época. Então, vamos pegar algumas empresas que tu conhece na tua região, algumas coisas assim, vamos tentar ligar e marcar uma reunião, Uhum. conversar, fazer algum contato. A esposa dele era muito boa em conseguir agendar reuniões, Uhum. e eu lembro que eu levei, acho que foram uns 140 nomes de empresas. Com Porra. nome, telefone, já fazendo uma consulta prévia, não fechamos nenhuma. Não fizemos várias visitas, várias, Tu e ele ou só tu? eu e ele. A boa parte eu e ele, algumas só eu, e não fechamos nenhuma. Não, Cara, 140, eu tenho mano. a lista até hoje de todas elas, e ainda fazia um relatório de todas as conversas que tinha. Algumas evoluíam para uma conversa mais aprofundada. Pensei, essa vai. Não chegava, quando chegava na hora de fazer o fechamento, não E fechava. esse cara ainda advoga. Sim, Então, assim. e- ele é um advogado empresarial reconhecido em Sim, mas assim, Brusque. cara, tu imagina a cena, mano. Os normais não vão conseguir. É difícil. Os normais. Uma pessoa que é normal, se fazer 140 atendimentos e não fechar nenhum, É difícil. arreda o pé. Não, 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 é isso não bem é pra mim. difícil. Ah, tá doido. 140 pessoas conversar num dois. Que seja, cara, 30 por mês, uma por dia. Tu Uhum. imagina? Mais de uma por dia, porque tem 20 Isso foi ao dias, né? longo de 2 anos, né? Não, É, perfeito. Mas assim, cara, 360 dias. Cara, foi uns 2, 3 por mês, 4. isso. Indo lá, não fechando, indo lá, não fechando, indo lá, não Uhum. fechando. Pô, forte, tá? Não, é difícil. Não conheço o advogado, mas já tem meu respeito. É um nicho difícil de conseguir e de entrar. E foi uma das mesmas coisas que meu sócio, não te empolga. Não, não quero te vender. Até quando vai começar alguém no escritório, a gente também paga por comissionamento. Eu digo, ó, não cria uma expectativa nisso, porque tu vai te frustrar, talvez. Não é assim tão Cara, eu fácil. vou usar isso aí pra mim, tá? Não cria uma expectativa. Porque o que que acontece? Eu crio expectativa, tá? Cara, eu sou Sim, muito pra cima, tá, velho? eu entendo. Cara, assim, porque, porra. Mas é que previdenciário trabalhista dá bom, mano. Cara, dá bom, tá? Tipo assim. Cara, É mais fácil de chegar, né? 6 meses, um ano e meio, é processo ali caindo de Uhum. 50 pau. É. E daí, tipo, se é o advogado, 10%, se é a, a situação do assessor, 5%, daí os honorários são 15, 5% de 15 já são Uhum. quanto? Que é bom de conta aí. Aí vai dar 750. São 750. Só que assim, isso vira uma roda que não para, cara. Tim, 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 Sim, tim, 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 tim.
Só claro, se parar de rodar, a roda para de pingar também, né, fudeu. Exato. Mas assim, é só continuar, Uhum. porque tem cliente. O nosso é mais devagar, de Aham. conseguir cliente, de conseguir. Então ele não tem essa. Nós não conseguimos fechar uma empresa por mês, Uhum. né? Nós, às vezes passamos um bom tempo, daqui a pouco fechamos uns 3 ou 4 clientes e depois passa o resto do ano sem fechar nenhum novo, só vamos mantendo. É que o nosso trabalho ele não é um trabalho de êxito. Nosso trabalho é um trabalho mensal. A gente Uhum. recebe mensalmente do cliente. Nós temos a gente faz implantação de assessoria dentro das empresas. Então, temos um valor mais constante de recebendo, mas menos pulverizado. Então, aí foi nisso que a gente vai seguindo, assim. Mas vamos lá, vamos pegar, porque isso, cara, tu pode ensinar pra nós, mano. Hoje a gente não faz um escritório. Uhum, E no próximo ano também não é esse o objetivo. Mas daqui a 5 anos é um campo que a gente vai invadir. Mas daí eu tenho a meta, daqui a 5 anos invadir esse campo, porque tem uhum. outras coisas pra fazer antes disso, né? Mas vamos lá, o cara. Vamos dividir nos 3 pontos aí, se me permite, a tua estratégia. Dá pra compartilhar isso? Ou Claro, tipo, ah, no limite do possível, a gente vai. isso, tu. Como que chega o cliente até ti? Como que tu faz para ir contatar? E como que tu te prepara lá para o atendimento? Essas 3 grandes fases aí no para te fechar ali um contrato de assessoria. Hoje, a forma como a gente atua hoje, nós já conseguimos um certo número de clientes, então eu sempre busco contatos, né? Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu fecho um cliente novo é ir na contabilidade, conversar com o contador, me apresentar, para que existe uma cultura que o advogado e o contador eles são inimigos, quase gato e Aham. cachorro. Eu tento fazer diferente. Eu tento chegar na contabilidade, conversar com o contador e dizer, olha, tens um cliente, eu tenho o mesmo cliente contigo. Nós queremos que o nosso cliente avance. Nós não queremos ficar brigando por nosso cliente se perder. Então, buscar um trabalho em conjunto porque a advocacia e a contabilidade são questões complementares. Tem serviço que o contador não pode fazer, que envolve a advocacia, e tem serviço que o advogado não tem a menor possibilidade de fazer, que é possibilidade de contador. Então, essa comunicação ela é muito salutar para a empresa. E com isso, os primeiros clientes foram bem difíceis, assim, né? Aí depois foram surgindo por indicações desse modo com alguns contadores, ó, tem um cliente que está com uma demanda assim, passei teu contato para ele. Ou um administrador de empresas também, virou um amigo nosso, virou cliente próprio nosso, depois que eu conheci ele numa empresa também. Estou atuando com uma empresa, ela está com essa demanda. Ele está precisando de um advogado, passei teu contato para ele, ele vai entrar em contato contigo. E assim vai indo, por indicações. O Sim, nosso trabalho é no boca a boca hoje. perfeito. E daí, beleza. Então, cara, orgânico mesmo, né? Uhum. Ó, vocês são fodão, mano. Nossa Sim, divulgação, sim. tivemos um cliente que veio por rede social. Aham. Eu ainda comentei com eles aqui de São João. Eu disse, tá, como é que chegasse no escritório? Porque normalmente eu gosto de perguntar para saber, né, Claro, é da importante, pô. onde que vem. Ele disse, Uhum. olha, sinceramente, eu procurei advogado no Google, procurei alguns perfis e vi que era tu que botava conteúdo empresarial. Boa. Aí foi, mas foi um. Cara, mas que olha só como é bem específico. Exato. E a Sim, nossa... bem específico. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu era advogado da família. Daí Uhum, depois, o advogado de uma área. Hoje as pessoas, elas entram em contato comigo e dizem: Ei, tu trabalha com ação trabalhista de acidente de trabalho? uhum. Pô, cara, não é mais nem trabalhista, cara. Tava Dentro da área é o específico do nicho. específico, né? Pô. Então, a sociedade está mudando, a gente meio que tem que se adaptar, né? Sim, Dentro do direito empresarial, quero acreditar, tem vários nichos também, né? sim, tem E bastante. o... Perfeito. Então, temos aí a situação. E daí, para marcar a situação da reunião, tu normalmente vai na empresa mesmo, o cliente ele não Eu vai no costumo teu ir na escritório. empresa. Cara, isso é um diferencial animal, tá? Eu, é um diferencial que eu vejo que a gente tenta implantar na advocacia que poucos fazem. E a gente tentou fazer diferente nesse Sim. sentido. Mas aí, sabe por quê? Porque a galera não quer trabalhar muito. Porque dá trabalho. Dá.
Porque tu vai ter que, cara, tu vai ter que deixar a tua poltrona macia, vai ter que deixar aquele ar-condicionado, vai ter que, às vezes, ou levar o teu notebook, ou ter a Uhum. situação de ah, algo para fazer uma apresentação. Dá trabalho, mano. Dá Esse, trabalho. esse ano, Uhum. acho que foi início do ano, eu tava. Quer um cafezinho? Quero, aceito. Eu tava até marcando, eu fui atender um cliente em Blumenau, depois eu fui atender outro em Balneário Camboriú e mais um em Itajaí. Deu 6 horas dirigindo para ir atender o cliente. Coisas que, às vezes, tem situações que a gente pode resolver numa videoconferência, numa ligação, mas o trato pessoal com o cliente, especialmente na advocacia consultiva, como a gente oferece ali, ela é determinante, o contato direto. Porque, primeiro, a gente faz, tá a palavra na moda, né, o compliance trabalhista, o compliance comercial, tenta buscar O que que é o compliance? medidas preventivas. Ah, boa. Nossa atuação no escritório não é para o cliente, não é forte em processo. Nós temos clientes que não têm processo nenhum. Não, nós não buscamos o cliente que quer, vou discutir isso em processo. Claro que a gente tem essa atuação, né? Deixa eu te dizer, Mas, só abrir um parênteses. Eu tive 3 experiências com empresas. As 3 experiências, as empresas chegaram no escritório porque elas já tinham desistido de 2, 3 advogados. uhum, Uma carga de litígio mesmo. E foi, cara, um trauma, mano. Eu sim, disse assim, cara, eu não quero mais isso. O direito empresarial não é pra mim. Mas por uhum, quê? Porque tem cliente que tu não deve trabalhar. sim, tem. Porque qual o cliente bom? O cliente que honra a tua palavra. Então, um cliente que não honra a tua palavra, ele não te honra. E daí, às Uhum, vezes, isso vai fazer anos também, empresas até fecharam, etc. Mas veja só, tem o Dr. Ramos, tu conhece aqui. O Dr. Ramos tem uma coisa muito bonita, que ele diz assim, se o meu cliente não pagar, eu pago, porra. Confia, Acordo né? é comigo. Quem é meu cliente, eu confio. Uhum, Essa é a parada do direito empresarial. é, É coisa de gente grande. É compromisso. uhum, E, claro, adversidades vão acontecer. Só que a adversidade, todo mundo entende. A sacanagem, não. exato. Porra, porque, mano, pode olhar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, assim, a adversidade pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, em qualquer país, qualquer localidade, isso faz parte. Então, é ter esse cuidado no fechamento do contrato com o Uhum. cliente, cara, é incrível. Trabalhar nessa parada do compliance, trabalhar nessa parada da prevenção é muito bacana, tá? A minha experiência foi mal sucedida por não ter esse cuidado. Eu vejo isso com os nossos clientes, né, nesse ponto, porque o cliente que procura um advogado já quer um advogado para isso, ele pelo menos uma preocupação muito grande de evitar danos, seja para ele, seja para terceiros, ele já tem. Então já tem uma consciência, não é aquela pessoa, talvez seja de má fé, que, vou dar, como acontece muito, né? Vou dar o golpe, como o pessoal diz, vou estourar o CNPJ e não vou pagar ninguém e vem aquela chuva de processos depois. Uhum. Então, justamente nisso que a gente não tem grandes processos. Tem, claro, tem cliente que está devendo, tem que a gente faz uma reorganização. Mas isso aí faz E parte, né, isso faz cara? parte do dia a dia da E empresa. assim, O risco do negócio é muito alto. e, cara, e não é só com a empresa, mano. Não Uhum. é só com pessoa jurídica. Com Pessoa pessoa física, física, tudo. né? A gente não tá insuscetível de passar por uma dificuldade. Isso faz parte. E a pessoa jurídica, o risco do negócio é extremamente alto. A gente está no dia a dia, na lida, e por isso que eu gosto. Eu costumo fazer reunião mensal ou pelo menos bimestral com os clientes na empresa. E Pode falar. saber das vendas, saber como é que está o faturamento. Eu teve meses de clientes, eu tô na metade do meu faturamento mínimo para eu ter saúde financeira. Tem folha de pagamento para pagar, tem tributo, tem fornecedor, tem diversas situações que o empresário ele tem que suportar e muitas vezes não entra o dinheiro necessário. E aí o que ele vai fazer? Vai ter que dar um jeito. E é onde entra esses problemas, esses contratempos. A gente tenta ajudar numa gestão e eu acho salutar a conversa com a contabilidade junto, porque para fazer um contrato, eu sou a pessoa capacitada para fazer, não é a contabilidade.
É Boa. um contrato de fornecimento de mercadoria, um contrato com um fornecedor deles, ou uma aquisição de algum equipamento. Mas um contrato empresarial ele tem diversas implicações dentro da contabilidade junto. Questão de imposto de renda da pessoa jurídica que vai entrar, créditos que a empresa pode ter na aquisição desse equipamento, e na venda também o adicional de imposto de renda que ela pode ter, o pagamento do imposto de renda pela venda, pela depreciação do produto. Então, isso tudo a gente tem que conversar com a contabilidade para entender a melhor forma da gente fazer esse contrato para que esse contrato seja válido na questão formal do direito, se precisar processar por causa desse contrato, está tudo certo, mas também na questão fiscal para que isso não traga prejuízo para o cliente. Cara, massa. Pô, é bom te ouvir, cara. Isso é Pô, bem que relevante. massa. Até na pessoa física também tem isso, né? Uhum. Vamos fazer um contrato de compra e venda de um imóvel. A primeira coisa que a gente pensa talvez seja o ITBI, mas tem imposto de renda também que tá atrelado diretamente. A pessoa que está vendendo, como é que vai ser o imposto de renda? Ninguém pensa, depois só vem a paulada do fisco, né? Sim. Então é algo a se pensar. Mas, beleza, então. 2 pontos aqui que eu acho muito legal, cara. Que é a situação de tu dar um valor pra quem tu conhece e de tu criar um relacionamento. Uhum, Lembrava de um podcast que eu gravei com o Dr. Célio. Cara, o Dr. Célio, um monstro. Tá? Bom, 40 e poucos anos de carreira. uhum. Não dá pra comparar a gente com um monstro, não. Mas, cara, eu tô até com saudade do Célio. Então, um forte abraço aí pro Célio, saudade dele. Até, se me permite aqui, o Alexandre, mandar aqui a situação do... Tá nessa câmera, tá aí? Mandar aqui a situação do nosso forte abraço aí para toda a galera que tá aqui nos assistindo. Agora a gente tá no meio da gravação. Começamos hoje de um modo um pouco diferente, galera. Começamos no fight, começamos no rush já. Fazendo pergunta, botando na fogueira do doutor Alexandre aqui. Então, se tu começou desde o início aí a olhar o podcast, então aqui comecemos de uma maneira diferente e quero aqui deixar registrado aí o nosso bom dia, boa noite, boa tarde aí para ti, o nosso agradecimento por estar aqui participando, né, com a gente desse bate-papo que é sempre naquela pegada do bem, né, galera? Da gente compartilhar, né, o conhecimento que a gente obteve ao longo da vida com você, né? E ter um comentário, alguma dúvida, pode mandar para nós, porque a ideia é nesse compartilhar conhecimento, todos nós evoluirmos juntos. E, cara, sempre dá para aprender um com o outro, tá? Estamos aí no podcast hoje, número 35, então foi muito bate-papo que a gente teve. Alegra demais a situação do nosso coração. Até agora eu lembrava, a gente gravou e tá em forma de podcast, inclusive, uma reunião aqui no escritório, onde a gente falava a respeito de gestão do tempo da galera dentro do escritório. Cara, podcast animal, tá? Animal. E hoje temos aqui um cara que não tem tanta proximidade, mas trocávamos uma ideia, conheci ele no juizado especial aqui do Fórum de São João Batista, e ele falou uma coisa que alegrou muito o coração, ele disse assim, cara, eu lembro de ti, Moraes, daquele cara gente boa. Então, assim, a pergunta que eu faço pra ti que tá me olhando, como as pessoas estão lembrando de ti? Hã? Ei, ó, o coração. Isso é importante. Então as pessoas têm que te lembrar de ti de alguma maneira. Como um cara elegante. Quando eu lembro de ti, eu lembro de um cara que foge à curva, doutor Alexandre. Obrigado. Porque tu sempre esteve no mesmo estilo, cara. Uma pessoa extremamente, mas extremamente elegante, velho. Com Obrigado. calma, tranquilo. E daí tu vê que o perfil é um pouco diferente. Eu sou meio estapé, meio doidinho, né, cara? E tu ali, centrado, bem cara de direito empresarial. Eu sou do trabalhador. Eita! Direito previdenciário, tá uma família, bater panela. Eita! Aquela audiência conturbada de família. Mas a gente teve umas demandas trabalhistas, né? Que a gente fez acordo, né? Eu tô equivocado, doutor Alexandre. Se eu não me engano, Não. a gente fez um acordo, pô. Ou foi com o teu sócio?
Não, Se eu... Não, trabalhista não. eu tenho uma leve lembrança. Qual eu devo... Ah, não. Cara, sabe quem eu achei que trabalhava com vocês? Pô, eu achei que era sócio. Aquele menino que é vereador. O doutor... O advogado que é vereador. Teve aqui no podcast também. Doutor Pô, Gustavo? eu achei que o Gustavo era teu sócio. Não, não. Aham. Foi com ele que eu fiz o acordo trabalhista. Muito gente É boa da ele, por nossa sinal. época, mas Ah, não... muito gente boa, por sinal. Sim. Pô, o rapazinho esperto, tá? Umas ideias bacanas. Uhum. Mas assim, voltando lá. Duas coisas, cara, que tu falou aqui, que é animal. A primeira, as pessoas acham que parente e amigo não pode ser cliente. Cara, meus parentes, meus amigos foram meus primeiros clientes, cara. É. Foram meus primeiros clientes. Me incomodei um pouquinho, não vou negar. Mas foram meus primeiros clientes. E ganhei dinheiro. Uhum. E depois, tu falou aqui, cara, que é muito importante. Tem que virar amigo do cliente. Sim. Não virar amigo no sentido de não cobrar, mas ter uma relação de conexão. Porque, como bem falou o nosso nobre Dr. Célio, é relacionamento. E se tu não se relacionar, tendo conexão com o teu cliente, um outro advogado vem, Aquele que morte. não é visto não é lembrado, né? Então, o... se tu tens, no nosso caso especialmente, o cliente nos paga, normalmente a nossa advocacia é mensal. Uhum. Então, o cliente nos paga mensalmente para ter um acompanhamento na empresa. Uhum. Se eu ficar 3, 4 meses, 5 meses, sem nem mandar uma mensagem para o cliente, nem conversar com ele um pouco, saber como é que está a situação dele, o que está acontecendo com ele, ele vai dizer, virou custo. Não virou, não é mais uma questão consultiva, não é mais um investimento que eu tenho para acompanhamento da minha atividade. É só um custo que eu estou pagando. Eu tenho clientes que dizem, não, eu quero te pagar e eu não quero nem te ver, Aham. porque eu quero um seguro. Boa. Se eu precisar, eu sei que tu estás ali na minha mão. Mas boa parte até mesmo esses que vêm com essa cultura, com o tempo eles começam a dictar. Se eles vão fazer uma consultoria, eu preciso que tu me consulte. Uhum. Se tu não demandar o escritório, se tu não nos demandar com questionamentos, a gente também não consegue compreender exatamente a tua atividade e, eventualmente, até mesmo em algum processo, alguma coisa, a gente não vai conhecer 100% a tua atividade. Fica muito mais simples para eu fazer uma defesa, por exemplo, uma defesa trabalhista, uma defesa comercial, quando eu já sei da situação antes mesmo de vir o processo. Eu já Uhum. sei o que está acontecendo, a gente já tem todo o conhecimento prévio da determinado funcionário, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, a gente consegue evitar muitos danos nesse sentido. E se chegar, como qualquer um pode processar por qualquer coisa, né? Se a gente não conseguir eliminar o dano, pelo menos mitigar o máximo possível. Boa. Então, isso é o que a gente... E o principal objetivo na consultoria para o empresário é que ele tenha conhecimento do que ele está fazendo. Porque o empresário não é contador, o empresário não é advogado, ele não tem que saber o que eu sempre digo para todo o pessoal, especialmente quando eu estou fazendo uma conversa prévia, numa reunião prévia para a gente apresentar um pouco o escritório. O empresário ele não tem que saber a lei, a jurisprudência, o que está acontecendo, não tem que saber que determinada situação é desse modo para o juiz ou desse modo. Ele tem que saber fazer o negócio dele. Se o negócio dele é vender, se o negócio dele é produzir algum produto, ele tem que saber fazer isso e vender esse produto. E ele tem que estar amparado por pessoas que vão dar suporte para ele na formulação de contratos, no trato comercial, no auxílio desse trato comercial, na questão contábil também, que aí entra o contador, né? Uhum. E dar esse suporte para que ele tenha conhecimento das implicações do que ele está fazendo. Boa. Cara, perfeito. Perfeito. Te dizer, tá? Se eu sou empresário, eu te contrato. Sério, é bonito de ouvir, cara. Massa, massa. Beleza, então trabalhamos aqui com duas situações. Normalmente, né, o cliente então chega para vocês pelo orgânico. Então, Isso. hoje um advogado, se for pensar no direito empresarial, teria que primeiro ir pela uma linha de relacionamentos, né? Uhum. Facilitaria. Daí depois tem a questão da consulta, que em regra de uma maneira lá presencial ir para fazer um diferencial. E como que tu te organiza para ir para a reunião? Então, agora saiu uma leva de galera Uhum. aí em dezembro da faculdade que ainda estão pensando, porque Sim. estão lá trabalhando no escritório de associado ou de assessor,
Então ali o coração, e agora eu vou ou eu não vou? Eu vou ou eu não vou? Meu Deus do céu, vou ficar nessa dúvida pra sempre. Deus que eu fico na dúvida pra sempre. Sim. Tá lá merda, abre o escritório, taca-lhe o pau, meu. Hã? Hã? Pior que só não fica como diz o Dá outro, ali no né. meio, mano. Ou fica com vontade pra ganhar dinheiro onde tá, ou se não tá feliz, sai, mano. Uhum. E Exatamente, faz, voa, mas não fica exatamente. na dúvida. Fica de verdade ou sai, porra. E constrói um império. Constrói um Ah, império. Daí, ó, daí, deixa eu só formular a pergunta. Ah, já formulei? já. É, manda aí, manda aí. Para me organizar para uma reunião, coisa antes do cliente, normalmente como já vem por algum tipo de indicação prévia, alguma coisa assim, o cliente ou ele tem uma demanda prévia ou ele quer, não, eu quero um suporte, de algum modo. Então, ele já traz, eu faço primeiro um trato inicial por telefone, por WhatsApp, para até marcar reunião, tudo digital. Uhum. O que está te mordendo agora? O que tu estás precisando nesse momento? Ah, tem essa situação. Então, tento já me preparar sobre a situação que ele trouxe. Além disso, eu faço algumas buscas da empresa nos tribunais para verificar se tem processo. Eu já cheguei a algumas reuniões com processo que o cliente não tinha sido citado ainda, Bah, então que massa, surpresa, né, mano? isso é um grande fechador, né? Fechei um cliente agora faz um mês, 2 meses, que estava com uma execução fiscal tributária que estava no prazo para apresentação de embargos e ia para bloqueio bancário das contas agora. Então, e tinha até, eu fui na reunião na quarta, aí ia passar o prazo para os embargos na sexta-feira. Eu disse, eu tenho que fechar comigo até sexta, então, né? Eu disse, eu tenho que apresentar. Bom, não tem escolha, né, meu? Se não eu, alguém tem que pelo menos fazer o parcelamento e apresentar no processo Aham. para que tu não tenha a tua atividade trancada. E ainda, nesse ponto, eu costumo ser bem, às vezes, bem transparente com o cliente. Pode ser que o bloqueio não aconteça, provavelmente não vai acontecer no dia que encerra o prazo ou no dia seguinte, mas depois de um tempo pode acontecer o bloqueio, então é uma questão urgente. Então, fazer uma busca de processos, fazer uma busca de CNDs da empresa, para verificar se a empresa tem débito, até para eu poder entender um pouquinho a situação, para depois conseguir conversar com ele sobre o que eu posso auxiliar ele, a questão da consultoria, onde a gente pode trabalhar um pouco mais, onde a Cara, que gente pode bacana. entrar. Então, até para eu conhecer um pouquinho mais a empresa, numa reunião prévia e não ir completamente sem informação, né? Uhum. Já aconteceu eu tô com um cliente aqui, eu não sabia nem quem que era o cliente, e ele me apresentou a empresa no dia, na hora da reunião. Beleza, aí não tem o que fazer, vamos lá, conversamos e vamos no improviso. Mas normalmente eu gosto de preparar um pouquinho antes, bem prévio, bem rapidinho, uma busca para ver se tem processo, para ver se tem alguma coisa, só para levar alguma coisa na mão já. Cara, bacana, tá? Bacana. O- Uma, uma situação muito legal, porque mostra principalmente a situação da tua preocupação em conhecer a história da empresa. Sim. Tem um palestrante que eu adoro, pô, gosto demais dele, tá? Até sugiro ele sempre nas reuniões que a galera o acompanhe e leia alguns livros dele, que é o Eduardo Teva, aqui do Rio Grande do Sul, Uhum. dono das lojas Tevas no passado, vendeu o grupo Teva, né? E agora ele só palestra, né? Um sonho que ele tinha aí de juventude, transformou isso em realidade hoje. Ele só palestra. E uma das coisas que ele fala, né, nas palestras dele, quando se pensa em um cliente aí, pessoa jurídica, é nesse ponto, de tu mostrar que realmente tu tá preocupado e que tu conhece Uhum. a empresa. E como Exato. que tu faz isso? Buscando informações. E se trazer algo que às vezes tem uma importância tão grande, mas só que só o dono da empresa sabe, e apresentar para ele, daí é a cereja do bolo. Uhum. Porque às vezes não é, cara, a grana, às vezes não é necessariamente a empresa, às vezes é um legado, cara. É aquilo que vai ficar, independentemente da empresa ela se ir embora. Que algumas se vão, mas e o legado? Uhum. Isso é que fica e se eterniza. Então trabalhar nessa pegada que, cara, foge completamente a regra.
E vai surgir algum momento, se ter conexão, que dá pra apresentar isso. Uhum. E daí não tem, né, mano? Daí, o... ontem, fui fazer uma situação. Eu tenho uma coisa que eu tenho na vida que eu acho muito legal. Olha só. Tipo, quando eu preciso de alguma coisa, eu sempre procuro os mais próximos de atendimentos mais remotos. Então, tipo, sou operador de direito. A gente não atua no direito empresarial aqui no escritório. Mas se um dia eu precisar de um advogado de direito empresarial para me ajudar, eu vou contratar aquele advogado mais próximo de mim em Uhum. detrimento do mais remoto. Claro. Isso. E daí, ontem, fazia dias pensando em fazer essas depilação a laser, né? E daí tem uma moça que trabalha com nós, a doutora Larissa, né? Ela trabalha no direito trabalhista aqui no escritório. Baita, tá? Porreta, tá? Misericórdia, guria. Tsunami, eu tenho pena do empregador. Sério? Ei, ó, guria é fera, tá? Não porque trabalha com nós, mas é Sim. fera, tá? Eu digo, cara, que eu sou um cara privilegiado por Deus, tá? Porque só tem aqui com nós os melhores. Legal isso. É incrível. Essa menina que trabalha aqui, ó, a Thay. A Thay, cara, eu fico apavorado. Ah, fio e computador e a coisa arada, e meu Deus do céu, cara. E faz a magia acontecer de uma maneira que surpreende a gente. Esses dias eu lembro que um cliente chegou aqui e disse, mas é ela que grava? Melhor que todo mundo que eu conheço. Animal. Daí eu queria chegar no seguinte ponto. Fui lá na tal da clínica, cheguei lá. Olha só o detalhe. Minutinhos antes de eu chegar lá, uma mensagem. Percebi que daqui a pouco tu chega na clínica, tu gostaria de ser recepcionado com água ou café? Nossa. Ô, chato. Porra, pra que fazer assim, né? Cheguei lá. Tá aqui a tua água. Numa tacinha. Eita. Deixa o cara até meio... Uhum. Uhum. O dono apresentou toda a clínica. Toda a clínica. E apresentou todos os colaboradores de uma maneira bem rápida. Contou a história, a biografia. Cara, animal. E depois disse o seguinte. Primeiro, a gente vai te mostrar o que a gente faz. Depois, vamos ver se realmente é isso que tu quer. Primeira sessão de graça. Nossa. Pois fomos lá para a situação do fechamento do contrato. Disse o seguinte, como é a primeira vez que tu tá aqui, a gente vai fazer um sorteio para ti. Tem vários balões lá escrito. E em um deles, tu ganha todo o tratamento de graça. E outros, daí tu vai ganhando descontos. Só tu estourar o balão. Estourei lá, 30% de desconto. Fomos lá, cara, trocamos uma alta ideia. A última coisa que foi falada foi o preço. Uhum. Na hora que falou o preço, rapaz, eu fiquei até constrangido de não comprar alguma coisa, velho. Sim, ele te cativou no final, né? Cara, tu fica devendo, mano. Uhum. Tu tem que comprar alguma coisa, velho. Tem que É. comprar alguma coisa. Então, assim, essa parada, tá? De realmente, quando a gente tá com o cliente, quando a gente tá aqui, Oito, cara, a gente tá aqui, mano. Quando tá com o cliente, cara, tá com o cliente. Uma coisa que, cara, eu acho um desrespeito, tá? Eu Uhum. falo com muita frequência nas reuniões. Vai atender o cliente, vira o celular, fecha o computador e é tu e o cliente. E mais ninguém. Por quê? Cara, o cliente é o que paga nossas contas, mano. O cliente é que pagou o relógio que tu tá usando, o terno, essa tua gravata chique, esse teu óculos bacana. É o teu cliente, Uhum. cara. O cliente que pagou isso aqui, ó, cara. Essa Exato. televisão. Aqui, ó. Vou mostrar aí pra galera. Ô, Thay, puder focar aqui, ó. Esse cara nessa aqui. Ai, ai. Esse grande. Não é à toa que é direito empresarial que vocês fazem. Cara de empresário, pô. Suits! Ei, eu vou pegar uma foto do Johnny Wick aqui, ó, pra mostrar. Cara, até muito parecido.
Oh, my God. Johnny Wick, vamos ver se é mesmo. Ou eu tô viajando na maionese. Tá ligado? Johnny Wick, né? O John Wick, né? John Wick. Dos filmes, né? Isso. Wick. Não é? Cara, porra. Aí, ó. Meu Deus do céu! Que alto aí. Vê se não é parecido com o cara. Depois de levar uns 10 tiros, tá bom, né? Foi, levou algum tiro no último que ele fez, né? Meu Deus do Pois céu. é, depois de levar uns 10 tiros, quem sabe fica parecido. Ah, mas o. Cara, massa, tá? É inspiradora a situação do teu diálogo, o brother. Porque o direito empresarial, num primeiro momento, ele assusta. Uhum. Ele assusta a grande maioria daqueles que estão começando. E é possível. Sim. É possível por o círculo de amizade, é possível pelo atendimento diferenciado, é possível pelo momento do atendimento ser algo que fuja completamente à regra. Exato. Completamente à regra, né? Que é como o Eduardo Teva fala, né? A conexão, como o Uhum. menino lá da. Agora eu me esqueci o nome da clínica, cara. Tornar espetacular aquele momento, né? Um momento de conexão em que a gente tá só com a pessoa e mais ninguém, né? Mas aí, cara, se me permite uma perguntinha. Cara, uma perguntinha clássica, mas é bacana ouvir, cara. É legal de relembrar isso aqui, essa situação. Por que que tu decidiu fazer direito, cara? Se puder compartilhar aí com nós, cara. É legal ouvir, porque assim, remonta aquele sentimento, né? Porra, por que que eu decidi fazer essa porra pra acordar 5:30 da manhã e dormir meia-noite? Meu Sinceramente, Deus do céu. Cara, pô. a minha esposa decidiu por mim no final. Meu Deus. O... Eu já era casado na época e começamos a. Ela sempre quis fazer psicologia, ela é psicóloga. E aí, vamos fazer o Enem. Uhum. Vamos nos inscrever. Até eu fiz faculdade com bolsa, fui bolsista do ProUni. Cara, que massa. E assim, vamos fazer o Enem e vamos ver como é que fica, né? Eu digo, eu vou te inscrever junto, já que Aí ela disse, o que que tu queres fazer? Tá, bota pra mim engenharia. Aham. E qual a segunda opção? Não sei, faço ideia. Não... Aí eu até lembrei eu tinha um contato mais próximo na época até com o Dr. Washington, o Dr. Regis ali, né? Aham, obrigado. Aí eu digo, Muita gente bota boa. direito, segunda opção, então. Ah, Oh. Aí no final a engenharia era integral e passei numa boa qualificação por direito e fui. E é algo que eu, sinceramente, me apaixonei. Não me vejo fazendo outra coisa senão advogar hoje. Cara, que massa. Inicialmente entrei pensando, sempre aqueles estágios do estudante de direito, né? Vou fazer concurso, vou virar juiz, vou virar promotor, vou virar não sei o quê, Aham. não sei o quê. É clássico. Não, até fiz uns 2 ou 3 concursos na faculdade ainda, mas quando estava no final da faculdade eu já disse não pretendo concurso. Minha ideia realmente vai ser advogar. Mas também advogar no direito penal não é minha área, nunca foi minha praia. Uhum. Outras questões também. E já fui desde o início da faculdade já pensando em algo mais específico e diferente. Então, o meu TCC foi em tributário, toda a minha atuação desde o início foi sempre voltada para essa parte empresarial. Eu Uhum. sempre buscava esse cenário, não sei por quê, sinceramente, mas foi um caminho que veio, assim. Uhum. Até o diferencial que segundo a, eu fui contratado lá em Brusque, pro escritório, é porque eu botei no meu currículo que a minha atuação eu queria que fosse em direito empresarial. E entrevistou umas 8 ou 10 pessoas, e com mais experiência até, e ele me contratou porque ele disse que eu fui o único que botei no currículo que eu estava voltado para essa área, que eu tinha interesse em aprender e estar voltado para essa área. Então, já foi indo assim. Uhum. Cara, bacana. E assim, a gente saber o que a gente quer dentro do direito no início, cara, facilita bastante a jornada, tá? Porque é muito amplo, tá? É muito. Vou te dizer que hoje, ah, atendo muito cliente de direito previdenciário e trabalhista. Na, Uhum. na grande maioria, apenas clientes decorrentes de acidente, né? Mas daí o acidente, ele acaba abrindo três vertentes, né? Sim. Teve um acidente, responsabilidade civil, teve um acidente, direito previdenciário, teve um acidente,
aqui a questão envolvendo a empresa, o acidente de Uhum. trajeto, etc. Então, fico nessa vertente aqui dos acidentes e daí vou atendendo os clientes e distribuindo para os respectivos setores, né? Mas a gente saber o que a gente quer facilita. Uhum. Então, o que que eu quero trabalhar? Acidente de trabalho, cara, o que que eu quero fazer? Direito empresarial, facilita depois muito a Sim. situação do caminho. Até para o gestor fazer uma contratação onde não seja uma contratação, não digo temerária, mas uma contratação onde o que se vai conseguir não vai alcançar as expectativas do que a pessoa espera, né? Sim. A pessoa espera. Inclusive tem em alguns todo mundo tem o seu momento, né? Catai também vai acontecer. Mas chega um determinado momento que a gente está trabalhando junto, que eu sempre tenho uma reunião e eu pergunto: o que que hoje tu espera do escritório para ti? Isso é A legal. gente tá um tempo junto, agora eu quero saber de ti. Como é que foi até agora? O que tu quer a partir daqui? Pra gente agora estar num divisor de águas. A gente seguir um caminho mais certeiro. Até que podia ter dúvida. Depois daqui a dúvida não pode existir. A gente tem que mirar pra acertar na mosca. Pau! O que que tu quer? O que que tu espera? Isso é legal. Aham. Eu lembro que esses dias eu tive um diálogo assim com uma pessoa e, cara, foi muito legal, assim, o resultado desse diálogo, porque eu tive respostas que eu não imaginava. Por isso tem que perguntar, pra desenhar bem ali a situação dos próximos passos, pra ser bom pra todo mundo, né, cara? Uhum. Pra ser bom pra todo mundo. Uma mulher poderosa, hein, cara? Mas conta aí pra nós, cara, um pouquinho da tua trajetória aí na situação Eu te conheci no Juizado Especial. Como é que Sim. foi o teu caminho daí depois? Decidi fazer direito? Como é que foi? Então, eu na época eu era bem jovem, tinha bem jovem não, comecei a faculdade até tarde, né, eu comecei Aham, a faculdade eu acho com uns 23 anos, no mas eu trabalhava como assentador cerâmico, aham, em obra, construção civil, coisa assim. sim. E boa Pô, parte da minha faculdade eu fui trabalhando nisso. uhum. Fui dividia o meu tempo de faculdade com o trabalho. E a faculdade era à noite, facilitava. Engenharia eu já não pude fazer porque era de Uhum. dia. Ia gravando as aulas para poder estudar, pegando aulas do Saber Direito, aí eu botava no fone de ouvido e ia trabalhando e ouvindo, assim. Cara, eu também, mano. Meu Deus do céu. Alguma aula do Saber Direito eu baixei É, no celular pra ver depois. Saber Direito era Meu muito bom. Deus do... Ei, adorava, cara. Uhum. Ficava o dia inteiro ouvindo. Que massa. E aí fui caminhando, chegou num determinado momento que eu disse, olha, agora eu sou obrigado a parar de trabalhar de na obra e coisa, e eu sou obrigado a já tinha reduzido muito meu tempo de trabalho, que eu começava mais tarde, por causa do tempo da faculdade, que eu estava em Itajaí, né? Chegava em casa meia-noite, toda a vida, e saía mais cedo também para poder tomar um banho, pelo menos e ir para a faculdade. E eu disse, agora chegou um momento que a gente tem que se organizar financeiramente para parar de trabalhar e vou estagiar e vamos ter que segurar o rojão, assim. Cara, mas bem... Cara, bem perfil empresarial, mano. É, Extremamente metódico, extremamente organizado, planejando. Pô, massa, sim. tá? Minha esposa disse, tá, beleza, dá pra gente segurar. Ela era aí concursada na época, ela era Uhum. enfermeira na prefeitura. Disse, vamos passar trabalho, mas Por uma coisa massa, né, velho? vamos dar um jeito, né? A parceria é muito grande ali com ela, de fato. Ela E não trabalha contigo. Ah, ela tem o próprio consultório, tem né? consultório. Aí fiz 6 meses de estágio voluntário no fórum, na segunda vara, Meu Deus do céu. fazendo alguns Porra, dias por fodão, semana. hein, mano? E depois eu entrei no juizado especial com estágio remunerado. E aí, quando eu estava fechando ali, faltava alguns meses para encerrar os 2 anos no estágio, eu consegui um emprego em Brusque no escritório da advocacia. Aí dali eu já fui direto. E passou 2 anos, acabou. Não tem o que fazer. No estágio do Não, fórum. passou 2 anos, acabou. Pô, que dó, Aí mano. tu vai para outro, ou tu vai para Ministério Público, ou outro local assim, ou vai se virar, né? Aí eu comecei, quando eu tava faltando uns 4 meses, eu acho, eu comecei a disparar currículo para tudo quanto era lugar, né? Uhum, Para ver se sim. conseguia ficar sem trabalhar também não dava. Aham. Então, aí foi esse o caminho. Aí no final eu tava praticamente formado já quando
Quando eu saí do fórum, eu acho que eu fiz a faculdade em 5 anos e meio, não fiz em 5 anos porque eu adiei os estágios, os estágios à tarde, algumas coisas assim, né? Então eu adiei em meio ano e eu estava nos últimos meses da faculdade já praticamente formado, já tinha passado na OAB também, então o advogado ainda foi muito gente boa e disse, ó, vou te contratar como advogado, desde já. Embora tu não Massa, hein? tenha OAB, mas já estás formado, né? Só falta cumprir os requisitos. E aí seguimos ali, onde tive um grande aprendizado também. Bacana. Pô, da hora, tá? Mas assim, desafio atrás de desafio, né? É. Eu vou te dizer que não me encorajei, tá? Até o último dia da formatura na faculdade, eu tava dentro da empresa, Uhum. trabalhando. Não fiz estágio, não fiz nada. E daí me formei, peguei a OAB e continuei trabalhando. Sim. Continuei trabalhando. Abri o escritório, estava trabalhando na empresa e com o escritório aberto. E daí, depois de 6 meses, entrou umas oncinhas penalzinha, né? Uhum. Entrou uns penalzinhos ali, deu, eita maravilha! 6 meses de aluguel pago, torei pau, daí fiquei só no escritório. Eu sinceramente, se não Aham. fosse essa carga prévia, especialmente no ramo que a gente atua, eu não teria coragem de botar o escritório. Como assim, carga prévia? Toda essa experiência prévia que eu Ah, sim, no tive no juizado lá. juizado, no escritório Aham. anterior, porque são questões muito sérias, valores relevantes, então a responsabilidade é muito alta também, e questões complexas, de fato. Vamos trabalhar com direito empresarial, o conhecimento de alguns tipos de documentos contábeis, ele tem que ser muito pontual, a gente tem que ter pelo menos um conhecimento prévio, não digo ser um contador, mas um conhecimento bem aguçado para entender algumas situações, entender aqueles documentos, pelo menos saber ler um balanço patrimonial, um DRE, um documento nesse Sim. sentido. Até porque, assim, é, tem que ter coisas que são necessárias, né? O escritório precisa vender, o escritório ele precisa entender a parada de uma maneira mais genérica, mas precisa entender de uma maneira específica. Mas precisa dos três. Uhum. Porque um cara que entende de uma maneira específica, mas não sabe vender, não adianta nada. E um cara que ele sabe a parada de uma maneira específica, ele sabe vender, mas ele não tem aquela malandragem, aquele jogo ali de explicar de uma maneira bem resumida, porque o cara é extremamente técnico, não consegue resumir a Não parada, consegue cara. conversar. Chega a ser maçante a parada do discurso. Uhum. Puta merda, cara. Fala minha língua, caralho. Fala minha língua, deixa eu entender esse negócio. Então, assim, tem que ter os três. E Uhum. hoje, eu digo que aqui no escritório, eu sou o cara das vendas. Amo advogar, mas a minha parada é a venda. Ontem, tá até aqui na mensagem, eu vou até te mostrar aqui, ó. O rapaz que é responsável pelo setor lá no escritório de Tijucas, ele mandou essa mensagem, deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Ô, louco. Cara, ele fecha, eu mando pra ele, né, uma média de 40 clientes com contrato fechado por mês. Nossa. Pra ele, né? Daí tem mais três, que daí cada um tem 40 também. Nossa. Faca na caveira. Pau! É claro que 40 contratos não é 40 ações ganhas, né? São Sim, 40 sim. contratos que é no A de êxito, e daí tem uma. Uhum. Assim, qual o mínimo que a gente espera? 70%. Então, Nossa. 30% é aceitável. Sim. Faz parte. A regra é tu perder 13 de cada 10. Não tem como prever, né? Não, mas assim, estatisticamente, a gente percebe. Quando tu ainda tá no jogo, Uhum. quando tu ganha mais de 50%, quando tu tá saindo do jogo, quando tu perde mais da metade, daí tem algo muito errado. Tá? Se tá entrando com demandas, cara, se bobear até temerária. Se tu Uhum. perde mais de 50% do que tu ganha. Daí tem Exatamente. que fazer uma reanálise, etc. Mas ter muito cuidado, né, com esse ponto. Mas, cara, o escritório tem que ter essas três coisas, né? Sim. Tem que ter o cara da venda, tem que ter o cara ali do fechamento do contrato, tem que ter o cara
para fazer a parada para dar certo, né? Sem esses três, não dá, né? Exato. E se Não dá. centraliza tudo, não fica estagnado. Não, não tem como. Não Aí tem como. vai conseguir talvez prestar um ótimo serviço, Uhum. mas para poucos clientes. Poucos clientes. E assim, cara, o nosso tempo é limitado, doutor Muito. Alexandre. Então, assim, como que tu vai ganhar mais? É quando tu vai conseguir fazer mais no mesmo tempo. Porque tu Uhum. tem a mesma 24 horas que eu. Uhum. Eu tenho as mesmas 24 horas que a Thay. Só tem uma maneira da gente tornar isso exponencial. Nas mesmas horas, a gente poder fazer mais. Faz mais com mais cabeças, né? Mais pessoas. Exato. Cara, e assim, olha só. Se puder compartilhar com nós aí. Porque assim, isso aqui, se tu não passou, tu vai passar, mas provavelmente tu já passou. Uma história aí que, cara, foi um baque, tá? Uma história com um cliente ali que disse assim, puta merda, cara. Cara, isso é advogar? Já aconteceu uma história assim que ficou, cara, muito triste, mano. Assim, tu fez tudo. Cara, deu até certo. E o cara não deu valor, mano. Meio que virou as costas, ou não virou as costas, mas sim, não Não soube valorizou. valorizar Aham. o. Cara, isso no início, cara, foi uma das coisas mais difíceis, tá? Pra mim. Uhum. Administrar, ou tu fazer todo o possível e o cara achar que não fez nada. Puta merda. Na, na atuação empresarial, de cabeça assim, eu não me recordo Uhum. de ter algum. Já claro, né? No momento de contratação, de captação, a gente apresenta um trabalho, Aham. apresenta todo o desenvolvimento, na hora de passar o preço, aí eles fazem aquele desmerecimento, né? Sim. Aí, ok. Mas na atuação em si, não me recordo. O que eu vi mais foi que no começo do escritório a gente tinha que pagar as contas, então, por mais que eles quisessem trabalhar direcionado, o que viesse pegava. Então, algumas questões em direito de família, algumas coisas assim, realmente me, me incomodaram um pouco mais. Mas até no ponto assim de ter que demitir cliente. Mas foi por uma questão pontual, assim, em si mesmo. E pessoa um pouco complicada e queria que a gente fizesse milagre inventando algumas histórias, algumas coisas assim. Não, não faz parte do nosso trabalho, então não tem como fazer desse jeito, né? E aí acabamos encerrando. Mas na atuação empresarial não me recordo, assim, de nada Sim. de clientes pontuais, assim, né? Só na contratação de preço, aquela choradeira, aquela coisa, isso é Sim. normal. O direito de família, cara, a doutora Tamara faz família aqui no escritório. Nossa senhora, mano, que. Ei, tem que ser forte, tá? Tem. Tem que gostar. Tem. Meu Deus, essa semana. Eu lembro que esse dia ela começou uma audiência, cara, às 11h10, 11h15. Não que não tenha audiência demorada em outras áreas, tem Uhum. também, né? É trabalhista também, Assim, né? começou 11h10, a audiência terminou era quase 1h da tarde, cara. Uhum. Discutindo um acordo ali de bens. Tava todo mundo cansado, cara. Eu já tava cansado de ouvir, cara. Imagina as pessoas que estavam na audiência. Então, ei, tem que ser forte pra estar no direito de família, tá? Tem que ser forte. Porque, às vezes, me parece, se pensa as partes que o advogado ele pode fazer milagre. Não, Uhum. não é assim, né? E o problema é que são muitos. É afeto, né? Não é. Uhum. A direito de família normalmente não é só questão patrimonial, não é uma questão lógica necessariamente. Perfeito. É afeto. É um afeto ferido, alguma coisa assim que a Cara, pessoa. perfeito. O direito empresarial já não, né? É mais objetivo, né, Às cara? vezes. Tem vezes. Às vezes. Tem o valor da marca, né, pô? Tem um Tem a história. tem um afeto também. É. Algumas vezes também tem um afeto. Ah, cara, mas então, ouvindo a situação do teu discurso, me parece o grande desafio do direito empresarial acaba sendo esse realmente do fechar o contrato, né, cara? Chegar no cliente. Chegar no cliente e fechar ali, ele Uhum. realmente se disponibilizar ali a fazer a situação do pagamento de uma mensalidade para ter toda a disponibilidade desse trabalho, né, desse conhecimento, né, doutor Alexandre? Que eu digo pro meu sócio, a gente conversa vezes quando do escritório, é assim, Uhum. contador toda empresa precisa. Sim. Tu consegues abrir um CNPJ, a não sei que seja um mês sem um contador. Mas advogado não tem uma obrigação para um CNPJ ter um advogado, ter uma assessoria junto. Então fica muito mais difícil da gente Ah, conseguir. verdade, cara, não tinha pensado nisso. Sim, é algo facultativo.
E geralmente, na nossa cultura, especialmente na nossa região, é um custo, não é um investimento. Pelo menos num primeiro momento que os empresários analisam, né? Tipo, por que eu vou ter que te pagar? Já tive cliente que eu costumo sempre fazer reuniões prévias antes de passar qualquer preço, qualquer coisa. Tive cliente que estive na empresa, conheci um pouco a atividade dele, conversei com ele para saber como que ele atuava e qual que é a forma de trabalho dele, né? Para depois eu conseguir formular algum tipo de preço para ele. E vi várias questões erradas. No trato trabalhista, no trato comercial. Aí, no final, ele era um senhor, ele me disse, olha, entendi os teus pontos, tudo, mas eu tenho essa empresa aqui há 25 anos. Nunca levei uma ação trabalhista, nunca tive uma ação. Por que eu vou te contratar? Aí fica difícil. Sim. E para eles, se ele não tem essa consciência de que há 25 anos a realidade era uma e hoje a realidade é outra, ele vai ficar nessa até que chega um determinado momento que pode ser que ele passe mais 20 anos sem ter nenhum problema. Pode ser que no ano seguinte ele venha como tive um caso com um cliente que me chamou, que levou 10 ações trabalhistas dentro de um ano. Ah, E aí quase quebra as pernas da empresa se não quebra. Né? cara, bobear até quebra, né? Exatamente. Vai depender ali da estrutura, né? Uhum. Ah, cara, e me diz uma coisa, se tu, até nessa linha aí, nessa pegada, né? Qual que seria ali o grande desafio, né? Para a gente, enquanto operador de direito, e etc, você tem uma resposta para mim, tá? Eu já me aproveitando aí do teu conhecimento, né? Qual o maior desafio, né? Para nós, enquanto operador de direito, para mim, para ti, ir lá e convencer o empregador de que ele realmente precisa da assessoria? Qual a maior barreira ali? Qual a estratégia que tu utiliza para, cara, quebrar esse paradigma? Essa eu ainda não descobri, sinceramente. Não? Normalmente eu sou acionado por algum tipo de necessidade, já há um interesse prévio Uhum. Boa. da empresa para isso. Esse é o legal de ter indicação, né, É, cara? O cliente chega quentinho, né? não, se não tem um interesse prévio, eu não fecho. Não consigo fechar. Não, eu não consigo gerar nele, talvez, essa necessidade. Não consegui alcançar isso até hoje, pelo Uhum. menos, né? A gente vê que nos procuram ali no escritório, preciso de alguma coisa, tem uma determinada situação, ah, muitas questões que vêm das empresas são inadimplência, problemas trabalhistas, são uns pontos, representante comercial é um grande ponto que às vezes a empresa nem sabe que é um grande passivo, mas se não um dos maiores. E Pressão trabalhista? não, um dozeavos, alguns ação trabalhista também, mas um dozeavos do representante comercial pode ser muito pior que um reconhecimento de vínculo de emprego. O que que é um dozeavos? É a indenização do representante quando ele é demitido sem justa causa. A diferença é que um dozeavos do representante comercial, ela é de toda a contratualidade. Não existe prescrição de 5 anos. Porra! Se o cara tem 30 anos vendendo para a empresa, e representante comercial normalmente vende bem, não, Sim, eu tem... tenho um exemplo de uma cliente nossa. Uma amiga, tá? Até a Ana Paula, o nome dela. Forte abraço aí pra Ana Paula. Mora em Florianópolis, que ela é representante de venda de bebidas, né? Cara, vende a casa aí de 300 mil, meio milhão por mês. Uhum, Cara, tu imagina isso? exatamente. Um dozeavos da comissão. Tá? Pô, Mas é uma comissão aí a 50 pau por mês. exato. Um dozeavos dos últimos. Meu Deus. Esses dias eu fiz um Cara, distrato de um representante comercial que não estava vendendo bem, com a comissão dele era 56 mil no distrato. Foi demitido porque não estava vendendo necessário. E de comissão tirou 56 mil. Aí tu pensa no passivo que essa pessoa pode gerar para trás, né? Numa demissão injustificada, com um dozeavos, sem 5 anos de prescrição. Nesses casos, se ele tem um período longo de tempo, seria mais interessante que ele entrasse com uma ação trabalhista para a empresa do que com uma ação de indenização pelo um dozeavos, caso a empresa não pague. Claro que isso caso a empresa não pague, né? Se a empresa tiver a consciência, não, tem que pagar esse valor, já tá tudo certo, a hora que vai demitir já está no custo, beleza.
Sim. Mas daí a importância da empresa é entender o jogo, né? Exato. Porque daí tu já, cara, estabelecer metas que seja compatível com a indenização, né? Uhum. Ou pagar menos porcentagem a Mas ponto de aí o ser. mercado não comporta. Não comporta. Por exemplo, o representante comercial do setor de calçado já tem um percentual. Uhum. Ele não vai trabalhar para nenhuma empresa por menos. Ah, entendi. Então, aí o mercado quem determina. Já é o que está meio que estabelecido no mercado, normalmente. Uhum. Tu não vai conseguir diminuir. Eu já vi algumas empresas, algumas coisas, até escritórios fazendo contrato de representação comercial antecipando a indenização. Boa. Mas como a indenização é um evento futuro e incerto, o STJ já deu vários entendimentos de que essa indenização, na verdade, é comissão maquiada. Então, invalidou. Ah, meu Deus, que fria! Exato. Cara, meu Deus. Daí, tipo, vai ter que pagar sobre a indenização que pagou. Vai virar, essa indenização vai entrar no valor Vai da ficar comissão maior também. ainda. Exatamente. Vai pagar duas vezes. E aí, porque a indenização do representante, ela só entra se o representante for demitido sem justa causa. Se ele for demitido por justa causa ou ele pedir demissão, não tem. Uhum. Então, aí nesse sentido, essa JS não tem como nós prevermos num Mas, contrato que vai... mas daí não é uma relação de emprego essa questão, Não, né, doutor não, Alexandre? não é emprego, é comercial. É comercial mesmo. Né? Se discute daí na vara civil, etc. Isso. Muitos representantes, dependendo do período, eles entram com o reconhecimento de vínculo de emprego, Sim. dependendo Cara, mas como é que vai das fiscalizar circunstâncias. horário, etc., nesse contexto, subordinação? Eles Bom, alegam como mas daí, vendedor externo, sem controle de jornada, algumas sim. vezes, ou tentam, via mensagem do WhatsApp, conversa do Uhum. WhatsApp, hoje Sim. um controle, a, e tentar fazer algum tipo de demonstração de que a empresa fazer determinações para eles de rotas, de atendimento de É, determinados mas clientes. daí já vai, daí rota, cliente, daí Exato. já vai, mas daí já é um vínculo, né? Já entra no vínculo. Daí É, já se caracterizou, porque o representante comercial é um cara livre. exato. Trabalho a hora que eu quero, vou em qual cliente eu escolher primeiro. Ah, E, bom, tu vai no cliente tal de manhã, tal, uma hora, tal. exato. Reconhecer o vínculo. Nesse Daí tem sentido, reconhece. a A parada subordinação. porque a subordinação acho que é a coisa mais gritante na relação Uhum. de emprego. Tu tira a subordinação, já. Exato. Tira a subordinação, tem liberdade. Porque no contrato de representação, a onerosidade tem. Vai ter igual Sim, o funcionário. A habitualidade também vai ter. também. Vai vender de forma periódica. Não exclusividade, ok, mas não é uma excludente de vínculo de emprego. Trabalhar para outras empresas também. Né? Cara, que observação pertinente que tu fez. Exatamente isso. Né? O que vai determinar, o que vai ser grande determinante é se a empresa exerce controle sobre esse representante na forma como um vendedor externo ou na forma de um representante de fato. Aham. Esse é um ponto forte que a gente atua no escritório. Bacana. No cuidado, nessas tentativas da forma como Sim, está gerindo esse teu representante, se isso vai te gerar um risco trabalhista ou se vai te... sim. Agora tu. Assim, pra gente compartilhar um pouco aqui também eu tô abusando, só tô te explorando, né? Pegando conhecimento aqui, né, Alexandre? Nossa, Mas levando aí um feedback também da minha parte, né? Ah, tu colocava ali no sentido de que normalmente o cliente ele te procura, né? Eu não vou atrás, né? Ah, uma situação bacana que faço e dá muito certo aqui no escritório, que é o quê? A gente vê qual a maior dor do cliente, qual a maior dor. Então, e que tem um potencial também, né? Identificada a maior dor sobre aquele tema, a gente faz um vídeo ou faz um uhum, post com 3 partes. Sempre assim. Até ficar a dica aqui para quem gosta de, ou melhor dizendo, para quem quer ter mais cliente. Ou quem tem bastante cliente quer potencializar, quer contratar mais gente, né, para somar e dividir, né? Olha só, cara, é bem simples. Primeiro, identificou a dor. Identificada a dor, um post com 3 características. Primeiro, um gatilho mental. Segundo, uma história.
E terceiro, uma chamada. Então vamos pegar um exemplo do nosso nicho, que até tive uma reunião esses dias com a doutora Tamara, que faz direito de família. Qual a maior dor das pessoas? Uma dor ali, às vezes é uma dor até inconsciente. Só que se tu despertar, a pessoa, meu Deus, tipo, é uma dor. Mas ó a parada como é massa. Cara, Uhum. o marketing bem feito é animal, mano. Tu sabe que a pessoa, se tu despertar nela isso, ela vai ficar preocupada. Daí tu conta uma historinha e dá a solução, né? Faz um chamado, né? No caso ali, dá um caso real do escritório, né? Uma dor que as pessoas têm intimamente, mas elas não sabem, que é a parada da guarda. Tipo, se a mãe tem a criança, mas não tem a guarda assinada por um juiz, o pai pode pegar e levar. Então, veja só. Então, qual é o gatilho? Se você não tem a guarda assinada por um juiz, tu pode perder. Cara, isso é... Bateu no desespero já, né? Não, e é assim que a gente faz, mano. Sim. Voraz, faca na caveira. Historinha. Maria conheceu João, ficou com a criança até os 3 anos, depois João veio e levou pro norte. Sabia que você pode perder a guarda? Qual a solução? Procure um advogado da sua confiança, regularize o quanto antes e cuide do seu Uhum. maior patrimônio. Chave mensagem. Então, assim, Nós, essa parada no direito empresarial, mano. uhum. Nós Só... somos muito fracos Isso. nisso. Ei, e é loucura, mano. É loucura que dá certo. É loucura, loucura. Só que assim, é... ontem às 10 horas eu respondi as últimas mensagens. Isso só do tráfego do meu celular, que é só auxílio acidente. Uhum. Só auxílio acidente. Daí depois Loas vai para um, família vai para outro, acidente vai para outro. Só para mim, de tráfego. Nossa. E daí os DDD. 45 O ligações ainda. 81, 22. 22, É, 21, 51. 69, 11. Norte do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Cara, o pessoal gosta de uma internet no Rio de Janeiro, em São Paulo e no norte do É. Brasil, que só Deus sabe, cara. Meu Deus do céu, cara. É loucura, tá? Ontem, a Thay tá aqui que não me deixa mentir. Ontem, 1 da tarde, eu fiz um atendimento para um cliente da Bahia, cara. Agora, eu até fiz um stories ali, depois postei. Que eu fiz um stories aqui. Que, cara, no final do diálogo, ela disse, cara, tu tem que vir aqui pra Bahia, cara. Fica aqui em casa, pô. Né, tá aí. Chega Nossa. aí, fica aqui, cara. Não precisa nem pagar lugar nenhum, nem pousada. Eita, maravilha. Então, assim, o meu feedback pra ti, doutor, Uhum. em agradecimento a tudo que tu trouxe pra nós, cara, de uma maneira tão tranquila aí, e deixar registrado, tá? Um palestrante. Nós entendemos essa necessidade, assim. Até eu sou muito ruim com redes sociais e o meu sócio também. Nós não sabemos nem botar uma história direito no Instagram. O máximo botar, joga foto e deu. Fazer filtro, coisa assim. A gente já tivemos e estamos vendo para botar uma menina para auxiliar na mídia, Sim, pô, é algo assim. importante. Porque, pelo menos para esse direcionamento, muitas vezes nós usamos o Instagram do escritório para informativos, ah, tudo nosso já definimos isso que a nossa atuação é a empresarial, então todas as nossas informações são voltadas para essa área. E muitas vezes vem alguma oportunidade de refis que as pessoas não sabem, algum tipo de alteração legal. Então a gente tenta sempre estar botando algum tipo de atualização ali dentro para poder dar um informativo para quem acompanha. Os funcionários das empresas que nos seguem, nos acompanham, dizem: eu sempre vejo suas histórias, já sei, dou uma olhada, já vejo como é que está a situação, se determinada questão mudou, já consigo me atualizar um pouco por ali. Uma questão bem superficial, tentar trazer de modo simples, mas eu acho que faz um mês que eu acho que a gente não posta nada.
E aí Ah, a rotina e tudo, sim, sim. a gente acaba, como não tem essa organicidade de bater foto, de criar conteúdo, coisa assim, a gente acaba esquecendo e vai indo. E eu acho que a gente tem que ter uma pessoa para isso mesmo, para nos auxiliar. Tem que ter é imprescindível, tá? Claro, tudo no seu tempo, né? Sim. A Thay, ela começou aqui com nós, ah, não faz um ano ainda. Então, pra gente ter um setor de marketing foi depois de 6 anos, né? Uhum. Então, depois de 6 anos, antes era eu que fazia tudo, tacava no pau. Quer dizer, contratei algumas agências ao longo do tempo, mas vi que é bom do lado ou o mais próximo possível. Sim. O setor de marketing ele tem que estar ali, porque às vezes não está conectada às ideias, estão muito distante, porque o gestor ele está muito longe. O gestor de tráfego, né? O gestor Sim. ali do marketing, né? E a Mas advocacia é muito específica, né? muito específica. Teve uma época que eu paguei, teve 3 agências que eu contratei para fazer o tráfego pago do escritório. Cara, não desmerecendo, carinho Uhum. gigante por todas as pessoas, mas assim, em 3 meses eu fazendo, eu tive mais resultado de todo o período que essa galera fez para mim. 3 meses. Então, assim, e daí depois eu entendi, é que o cara que faz o tráfego, ele não entende a dor do nosso cliente. Não. Então ele não consegue desenvolver, ele não consegue me explicar como eu fazer um conteúdo para atingir o cliente. Porque eu não preciso um post bonito, não preciso um vídeo bonito. Eu preciso conversão. Preciso que a pessoa entre no meu WhatsApp para me contratar, Uhum. para converter isso numa ação, né, cara? Então, depois que a gente entende a mágica, cara, o milagre acontece. Ou melhor dizendo, depois que a gente entende ali o como funciona, né, o dinamismo ali para fechar um contrato e as coisas elas começam a acontecer realmente, se transformar Uhum. em contrato fechado. Mas, doutor Alexandre, vamos caminhando aí para a situação do final aí. Meu agradecimento, tá? Por ter vindo aqui num sábado de manhã, ter deixado lá tua família, né, cara? A gente fica lisonjeado com tu ter tirado esse tempo, ter disponibilizado aí essa oportunidade da gente estar aprendendo contigo. Tenho certeza, Deus vai retribuir sobremaneira, tá? Esse nosso tempo, esse nosso momento aqui de aprendizado que foge à regra. Se bobear, aí de cada aí 100 pessoas, 100 advogado, no máximo um ou dois tem essa ousadia e essa coragem de estar aqui no sábado de manhã, quando poderia estar roncando toda hora ainda. Para finalizar, se me permite, puder ir, pode ser naquela câmera ali, ó, dizer onde é que é o teu escritório, apresentar aí a situação do teu currículo para a galera, para o pessoal também te seguir lá nas redes sociais, né, o Alexandre? Se eu te disser que eu não sei nem exatamente a minha rede social. Não tem problema. Então, meu nome é Alexandre, eu sou advogado aqui da cidade de São João Batista. Nosso escritório ele fica localizado na área central aqui, um pouquinho adiante do fórum, próximo da padaria da Esther, como ponto de referência, na rua Zunino Neto. Perfeito. E a minha especialização é na atuação em direito empresarial, tenho pós-graduação em direito tributário e trabalhista. E nossa atuação voltada mais nessa área, como foi toda a nossa conversa aqui, né? Nossas redes sociais, o escritório é Casas e More _ ADV, se eu não me engano. Pode abrir, Deixa eu pegar aqui abre, para ver. pressa não. É, Casas e More é More MOHR. Isso. Casas e More _ ADV. E qualquer coisa a gente fica à disposição também para quem tiver interesse em conversar, em bater um papo. Longe de mim ser como dono da verdade, conhecer alguma coisa, né? Ela falou de trazer conhecimento, a gente tá aprendendo. Nós vamos Perfeito. aprendendo, dando cabeçada, como diz, e se virando, mas esse compartilhamento é sempre bem interessante e eu já me aproveitei muito disso com colegas, então acho também legal a gente conversar também. Perfeito. Obrigado, doutor, de coração. E aí? Tá aqui no finalzinho, meu querido, minha querida? Se tá aqui no final da gravação, veio só dar uma espiada, pois pelo menos se inscreva aqui no canal, né? Deixe a situação no like, fazer um resumão aí em 1 minuto do que a gente conversou aqui. Olha só que parada massa.
como começar a atuar na advocacia empresarial, como buscar o cliente, como fechar contrato. Ei, animal bate-papo, tá? Doutor Alexandre aqui trouxe umas pérolas que aqueceu meu coração. Conhecimento também, além dessas questões, trouxe outras questões mais materiais, direito processual também, alguns direitos que nem sabia que a galera tinha. Pô, massa, tá? Diálogo, muito, mas muito, bom e que nos fez crescer. Tenho certeza vai te fazer crescer, também aí, depois de assistir aí a situação do nosso bate-papo. Fica aqui reiterado o meu agradecimento. Ah, como você bem sabe, né, galera, a estrutura aqui acaba aí gerando um custinho para nós, né? Também tiramos também o nosso tempo, né? E trazemos aqui um diálogo de qualidade, um diálogo para você assistir e crescer. Só dá uma atençãozinha, tem certeza absoluta que se você gosta do direito, você é advogado, tem um vínculo com essa área, você olhando vai sair crescendo, vai sair maior depois de ter assistido. O que que a gente pede em retribuição para ti? Umas 2, 3 coisinhas. Primeiro, se inscrever ali no canal. Segundo, dar uma curtida. Terceiro, ir lá também nas nossas outras redes sociais, aí cita o Instagram, ir lá e também seguir a gente no podcast lá Frente com Moraes. A gente dia a dia tá ali postando a situação dos cortes, postando a situação dos programas. Temos lá nossas redes sociais, lá Moraes, Advocacia ADV. ah, Fica aqui o meu pedido aí carinhoso. Dá uma espiada lá no meu Instagram pessoal. Bastante vídeo bacana lá pra gente aprender também. Sempre nessa vibe do bem, né? Num resumo de toda a obra. De compartilhar conhecimento, né? Para todos nós evoluirmos juntos. Meu agradecimento e meu convite para ti. Próximo programa, estamos aqui novamente compartilhando conhecimento para todos nós evoluirmos sempre juntos. Um forte abraço e até a próxima, amigo.